a vacina ela vai trazer um controle da pandemia? Sim, inclusive a agência AIDS colocou isso em evidência quando eu fiz uma declaração de que a vacina é a única solução que nós temos. Não vamos esperar tratamentos milagrosos para esse vírus. Não vai existir tratamentos milagrosos. Não existe, até hoje, tratamento para viroses, como, por exemplo, dengue, chikungunya, zika, que são viroses que nós sabemos que tem uma carga enorme para o nosso país, do Brasil. Mas, assim, as pessoas não podem pensar que vai ter tratamento. O que existe são tratamentos paliativos quando a pessoa está em estado grave. Aí se descobriu que, se dando corticoide, diminui o processo inflamatório viral, principalmente a nível pulmonar e outros órgãos de choque, como o rim, etc. Então, tem algumas descobertas, mas que não são tratamentos específicos para o vírus. Então, é o seguinte, eu acho que, não cortando você, só abrindo um parêntese, que o mais importante é a conscientização, é a autoconscientização que eu tenho que ter para poder superar essa pandemia. Ou seja, quando você falou de jovens, os jovens, então, as mídias, né, as grandes redes sociais e a televisão deveriam criar entretenimento especiais para que essas pessoas que estão em casa, elas pudessem passar o dia, como as redes religiosas, também deveria ter esse passatempo, né, para que as pessoas também superassem isso, porque a gente vê que tem uma situação psicológica também, gera isso, não é, doutora? Então, eu acho que o mais importante, além disso que vocês estão fazendo, do que os cientistas estão fazendo, vocês, enquanto profissionais, estão sempre solícitos a prestar os esclarecimentos. Eu acho que a população tem que se conscientizar que deve ficar em casa, quando não sair o mínimo possível, não é? Não se aglomerar, até os jovens, porque se sabe, como você falou, que os jovens são também alvo, ninguém está imune, não é? Até quando você está vacinado, como você falou, esclareceu, a gente ainda está correndo risco. Então, eu acho que ainda vai ter ainda um ano, este ano, nós ainda vamos estar com essas restrições, não é, doutora? Então, assim, tem aglomerações que são inevitáveis. As pessoas que trabalham fora, que têm que pegar transporte público, obviamente que vão se aglomerar, mas evitar aglomerações desnecessárias. Essa eu acho que é a grande chave. E vacinar, porque as pessoas têm que aderir à vacinação. Agora, a maioria dos estados já está começando a vacinar as pessoas de mais idade e os profissionais de saúde. As pessoas têm que se vacinar, porque se nós nos vacinarmos, nós tivermos uma cobertura maior da vacina, esse vírus vai mutar menos, porque são menos pessoas infectadas. Então, assim, é um grande apelo que eu acho que nós devemos fazer, Safira, para as pessoas buscarem a vacinação e fazer a segunda dose, porque nós temos experiências com outras vacinas que as pessoas não fazem os reforços e as segundas e terceiras doses. Então, essa é muito importante que a população faça também a segunda dose. O reforço, não é? Exato. O reforço. E aí, doutora, eu acho que tem também uma questão de planejamento, ou seja, se eu trabalho, se eu tenho que pegar um transporte público, então eu tenho que me programar, sair antes de casa para não encontrar aquela aglomeração, porque aquilo vai trazer, eu saio, mas quando eu vejo pessoas assim, eu fico apavorado, porque eu já venho de uma outra pandemia, que foi a da AIDS, em 85. Então, eu fui uma das que mais sofreram nesse, e fui linha de frente no que diz respeito à luta contra isso. Então, eu sei muito bem, eu acho que as pessoas têm que se organizar, não é verdade? Prevenção. Com certeza, e nós temos muito a aprender não só com a sociedade civil, que sempre esteve na linha de frente
do HIV, trazer essa experiência para a Covid. O que nós estamos observando hoje, por exemplo, esse avanço na vacinação da Covid, vai ajudar, possivelmente, e muito, no desenvolvimento da vacina para o HIV. Então, assim, do lado da ciência, eu acho que nós estamos, de alguma forma, tentando avançar com esses dois temas de uma forma mais integrada. Então, eu gostaria de dizer que a experiência do programa de HIV, ele tem muito a contribuir com a pandemia da Covid. Sim, sim, é um programa vencedor. Falando em HIV, a gente gostaria de saber se as pessoas vivendo com HIV/AIDS, elas também podem se vacinar? Com certeza. Como a gente sabe, a vacina ela foi registrada no Brasil de forma emergencial. Ela foi, na fase 3, testada em pessoas, a grande maioria dela, acima de 16, 18 anos, e não tinha, por exemplo, grupos de gestantes que foram vacinadas, não tinha um número expressivo de pessoas vivendo com HIV que foram vacinadas durante os estudos. Mas já tivemos várias declarações das sociedades de ginecologia e obstetrícia conclamando as gestantes para se vacinarem, assim como as pessoas vivendo com HIV têm que ter prioridade aquelas que o CD4 está abaixo de 350. Então, elas são prioritárias para a vacinação. E as demais, óbvio, esperando a sua vez, elas devem também se vacinar. As vacinas aprovadas para uso emergencial pela Anvisa são seguras? E por quê? As vacinas, elas passam por um processo extremamente longo, né? As duas que foram aprovadas pela Anvisa no Brasil, tanto a Sinovac quanto a Coronavac, quanto a Oxford, que são produzidas pelo Butantan e pela Fiocruz, elas são vacinas que usam uma metodologia já muito conhecida, né? É uma metodologia clássica de todas as vacinas, que é usar o próprio vírus para fazer a vacina e, com isso, provocar uma reação no organismo que vai criar anticorpo contra o vírus. Então, essas duas, o sistema dela é muito seguro, muito seguro. E elas são também eficazes, porque o que nós temos que ver é a questão não só de proteção absoluta, de mais de 50%, mas a proteção contra doenças graves da Covid. Que eu acho que isso que é o maior objetivo. Se nós tivermos vacinas que dê uma cobertura para que, quando você tome a vacina, não tenha a forma grave da doença, é já um grande ganho para a população. Então, as duas vacinas, elas são seguras, sim, elas são as mais seguras. A Pfizer e a Moderna, que é utilizada principalmente nos Estados Unidos, em Israel e em alguns países da Europa, elas usam uma outra metodologia, que é nova, que essa é a metodologia que eu disse que talvez ajude para a vacina do HIV, que ela usa o DNA e o RNA. Então, elas são uma metodologia diferente dessa que foi aprovada no Brasil, e ela tem uma eficácia maior. Mas, assim, não se sabe muito bem ainda, porque ela é uma composição nova. As nossas são bem mais seguras, essas que foram aprovadas no Brasil, porque usam uma metodologia já bastante conhecida. Certo. Olha, a nossa entrevista está tão maravilhosa que a gente vai fazer parte 1 e parte 2. Tão cheia de informação, tão maravilhosa, com astral espetacular, não é? Doutora, a gente viu que o mundo científico, não é? Profissionais, eles se mobilizaram mundialmente em tempo recorde. Eles encontraram e forneceram vacinas, estão fornecendo vacinas.
por que eu não consigo entender, né, como leiga, mas a senhora, como profissional, o que você me diz? Qual o motivo que, de um lado, nós temos toda essa disponibilidade, essa carreira contra a pandemia pelos médicos e pelos cientistas, e, por outro lado, a sociedade, a gente tem um ganho do lado da ciência, e a sociedade, ela rema contra. Segundo você, por que está acontecendo isso, que a gente percebe? Eu acho que o mundo científico realmente se mobilizou de uma forma bastante rápida na Histórica. produção da vacina. Mas eu não diria que é só isso. Tem também um lado econômico, né? A indústria farmacêutica não faz nada de graça. Então, essas grandes companhias que produziram vacina, elas estão ganhando muito dinheiro com relação à produção dessas vacinas. Agora, e não tem sido suficiente, porque países como, por exemplo, os países africanos, ainda nem começaram e não sabem nem quando vão começar. A Europa está sofrendo falta de vacinas. Então, Sim. assim, ainda não se tem a produção num ritmo adequado. A grande vantagem do Brasil é que nós vamos ter uma produção brasileira das vacinas. Própria. Isso se deve a grandes instituições como a Fiocruz e o Butantan, que compraram logo no começo dessa discussão das vacinas, fizeram o que chama de transferência de tecnologia. Agora, é preciso, nesse momento, para impactar a pandemia, é preciso uma produção acelerada. E, para isso, eles precisam do insumo farmacêutico ativo, que precisa de uma intervenção do governo federal para que faça isso numa produção, um envio para o Brasil de forma mais rápida, para que isso possa acontecer de forma acelerada. Porque já está demonstrado, Israel demonstrou que quando você vacina, você tem uma diminuição do número de casos novos dessa infecção. Então, é preciso vacinar, porque vamos ter menos mutação e menos pessoas em estado grave da infecção, ocupando os leitos hospitalares e levando essas pessoas a óbito. Eu não acho muito que a população ela rema contra, não. Eu acho que a população é desinformada, ou é informada de uma forma errônea. É como eu te falei, eu acho que no Brasil e em muitos países também, os Estados Unidos foi igual. A pandemia, ela tem, epidemiologicamente, a mesma característica no Brasil que tem nos Estados Unidos, onde os líderes tiveram também posições muito iguais. Então, o que faltou aqui é o que se viu acontecer de uma forma adequada em países como Nova Zelândia, Vietnã, Sri Lanka. Tem uma lista de países que as medidas que o governo tomou, a população respondeu de forma adequada e eles tiveram uma melhor contingência da pandemia. Então, para mim, eu não culpo exclusivamente a população, eu não posso fazer isso, porque eu acho que houve erros extremamente graves na condução da comunicação, da informação e das medidas a serem tomadas. Exato. Nós que eu, particularmente, que estou gestora, e você também, deveria ter um trabalho maior de campanhas informativas, né, da parte do poder público para a sociedade, então, e também planejamento. Então, passou. Agora, o que podemos fazer, doutora? Sentar, planejar rapidamente, não é? E as campanhas informativas massificadas, bombardear de campanhas informativas. A senhora é de acordo? Com certeza. E agora, nesse momento, quebrar a resistência da população à vacina. Então,
Eu acho que a população tem que ser conclamada para ser vacinada de uma forma ordeira, com um plano, mas eu acredito muito na gestão dos programas de imunização no Brasil. Eu acho que eles vão dar conta, sim. Eu estou vendo mais uma vez. Mais uma vez, eu acho que eles vão dar conta. Eu estou vendo acontecer de uma forma bastante ordenada. Ontem não, hoje, começou a vacinação na cidade de Manaus para aquelas pessoas acima de 80 anos, e ela está sendo feita por mês de nascimento. Então, hoje estão sendo vacinados. Isso é importante, não é, doutora? Porque evita furar fila. Você é chamado, uma chamada escolar, não é? Exatamente. Fulano de tal, presente. Então, agora, hoje são as pessoas com mais de 80 que nasceram em janeiro e fevereiro, amanhã, março e abril, e depois maio e junho, no domingo, e assim sucessivamente, durante uma semana, vão vacinar as pessoas acima de 80. Depois, acima... Maravilha! Eu acho que esse tipo de atitude, ela mostra o quanto que o Brasil, através do SUS, é capaz, sim, de fazer uma boa cobertura vacinal. Viva o SUS e vamos ver se os gestores realmente dão conta do recado, porque o que nós precisamos é de bons gestores, capacitados e comprometidos, não só com a saúde, mas com todas as áreas da sociedade. Obrigada, Safira. Eu acho que nós temos que, num momento como esse, primeiro agradecer esse espaço, porque é sempre bom informar. Eu acho que, como médica, uma das nossas funções é trabalhar com prevenção. Então, assim, as pessoas devem usar máscara, mas, por favor, não usem máscara embaixo do nariz nem no queixo. A máscara é para cobrir o nariz e a boca. Então, assim... Lave a máscara. É isso aí. Se possível, quando você for em alguma aglomeração, use a máscara K95. Ela é uma máscara mais resistente. Você pode usar muito mais vezes esse tipo de máscara. Lavar a mão, se não puder. Vamos repetir, doutora, por favor, a máscara. A máscara cobrindo o nariz e a boca, que eu acho que é fundamental, e sim, a máscara K95. A máscara K95 não é a máscara de pano. Essa é para ser usada quando a pessoa é exposta, principalmente em aglomerados. A outra questão, você pode, sim, estar ao ar livre com as pessoas, pode se encontrar ao ar livre, coloque máscara e vá para fora, não precisa ser dentro. O problema maior são aglomerações em espaços fechados. Então, as pessoas podem se encontrar com seus amigos, mantendo distanciamento, com máscara em ambientes abertos. Então, assim... É muito importante que a pessoa se adapte, porque, como tu disseste no programa já, nós vamos continuar com essas medidas. Não pense que 2021 já vai ser liberação total. E também, quando receber a primeira dose, lembrar que na primeira dose você ainda não está imune. É preciso uma segunda dose. E depois da segunda dose, continuar com as medidas de proteção. Porque, como vocês sabem, mesmo assim, ainda você corre o risco, num percentual pequeno, de se infectar. Essas são assim, as informações básicas para a população. Porque se tu andares na rua, as pessoas estão com máscara, mas estão usando inadequadamente. Usam máscara de tecido, um tecido super fino, para ficar bonitinho. Não é hora de estar pensando em ficar bonitinho. Usa uma máscara de tecido com tripla camada para poder se proteger melhor. Use dupla máscara. Então, assim, as pessoas têm que entender que essa pandemia não acabou, que nós estamos passando no Brasil outro momento muito grave,
com muita gente falecendo, e que não deveria ser desta forma. Mas a minha última mensagem realmente tem que ser para os profissionais de saúde. Porque, Safira, você não tem ideia do número de profissionais de saúde que estão falecendo. Eu espero que um dia o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina façam uma homenagem para os profissionais que perderam a vida no atendimento. E também dizer que não é só no atendimento direto dentro das UTIs. Nós temos aqui em Manaus um número de ginecologistas e obstetras. Ontem faleceu uma outra pessoa próxima, um ginecologista e obstetra da cidade de Manaus. São pessoas que estão nas maternidades e que atendem gestantes com Covid e se infectam. Então, não é só aquelas pessoas que estão dentro das UTIs, que estão falecendo, estão se infectando. Os outros profissionais de saúde também estão morrendo. As enfermeiras. Então, assim, eu acho que tem que ter um reconhecimento desses profissionais. Categoria, né? Categoria. Consciência, né? Gente, consciência e a palavra respeito, não é? Tanto por você e pelo próximo. Eu acho que é fundamental. E esperar também que os conselhos, todos eles, né, não só de medicina, façam esse reconhecimento, mas também que comecem a caminhar junto com a ciência. Então, não apoiar essas iniciativas de tratamento precoce, porque isso não funciona, ficar prescrevendo ivermectina, hidrocloroquina, são tratamentos que podem, inclusive, causar dano às pessoas. Então, não é para estar tomando medicação para Covid dentro desse aspecto de quando tem um caso leve ou mesmo de prevenção. Então, isso não existe. Essas medicações que não estão aprovadas, não é, pela a Organização Mundial e pela ciência, não é, doutora? Então, a única coisa é vacina. Apesar do Ministério da Saúde, que agora nega e tirou do ar o aplicativo, ter recomendado, e o presidente também, em vários momentos, essas medicações. Então, assim, esse tipo de comunicação que a gente vem citando, que atrapalha muito. Então, vamos todos refletir antes de estar falando essas questões que não são baseadas na ciência. Vamos ler mais, gente, todos os dias. Tem que ler, porque sai muita coisa. Por exemplo, hoje já saiu o anúncio da vacina da Johnson & Johnson, que já acabou de sair, acabou a fase 3. Vai ser uma dose só. A gente tem que ficar atento para as coisas que a ciência está construindo e não inventar de ficar tomando vermífugo para prevenção do Covid. Por favor. Por favor. Eu adorei essa. Olha, esse aviso que você deu, né? E esse alerta para os conselhos é único. Eu acho que até agora é a primeira vez que uma profissional toca nesse assunto. A obrigação, não é? E o compromisso que os conselhos têm nesse sentido. Atuarem, porque nós estamos assim, descobertos quase, a gente não tem essa fiscalização. Então, quem é que é responsável por isso? Os conselhos. Então, você falou realmente. Atenção, conselhos de todo o Brasil, de medicina, outros conselhos paralelos, dos órgãos municipais de saúde, os federais. Vamos entrar em ação. Muito obrigada. Um beijo para essa região, esse continente
que se chama Manaus e Amazonas, essa capital também maravilhosa, esse povo nortista que eu amo também de coração.